Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Teologia para Todos. Esse é um vídeo que eu decidi fazer ontem à noite, depois de ver muitas postagens pelo Instagram e também em outras redes sociais a respeito de um avivamento em Asbury, uma universidade dos Estados Unidos. E o que mais chama atenção é o relato de que eles começaram um culto no dia 8 de fevereiro e já haviam passados, naquele momento que eu estava lendo sobre o assunto, mais de 90 horas de adoração contínua, leitura pública da palavra e oração. Algo sem muito estardalhaço, algo sem pregadores internacionais, sem bandas famosas, sem nenhum arranjo, sem nenhuma pirotecnia, apenas a leitura, a adoração e a oração. E o fato mais curioso desse mover, que ainda não pode ser chamado de um avivamento, eu vou explicar por que não pode ser chamado de um avivamento ainda, por enquanto, é que talvez se você é oriundo de uma igreja pentecostal, você já viveu momentos muito parecidos. Eu, por exemplo, que vim da Assembleia de Deus, experimentei várias vezes situações muito semelhantes, por exemplo, em retiros, de passarmos horas e dias em momento contínuo de adoração e oração. Existem pelo Brasil e também espalhados pelo mundo igrejas que fazem suas salas de adoração e oração ininterruptas. Mas esse caso de Asbury, ele é diferente. Primeiro porque é um campus universitário, não é uma igreja, né? Ou seja, ali há uma diversidade muito grande de religiões, de fé, da falta de fé, e nós vamos ver que não é um lugar que foi preparado para isso, diferentemente de um retiro, de um culto de intercessão, de oração, como temos em nossas igrejas. Segundo, e algo mais importante, é que diferente do que eu experimentei, talvez do que você tenha experimentado na sua igreja, ali estava o povo congregacional, o povo que congregava, se reunia, foi com aquele propósito. Eu tenho um relato que eu tirei aqui, muito interessante, de alguém que passou por lá, chamado Jordan Evans. Tá? Ele estava dizendo, este não é, traduzindo, né? Este não é apenas um avivamento wesleyano ou metodista. Das 10 pessoas que conheci hoje, 2 eram pastores batistas, uma era sacerdote anglicano e 3 eram presbíteros presbiterianos. Eles estavam todos orando e adorando juntos. Eles estavam unidos em busca da presença de Deus. Então notem que realmente é algo diferente, né? Presbiterianos, batistas e anglicanos juntos orando não é algo comum de se ver. Era a mesma coisa que você pegar aqui 3 linhas diferentes do protestantismo ou da teologia e você colocar esse grupo, se fosse intencional, não daria certo, né? Se fosse com a intenção de reuni-los. Mas isso tem acontecido de forma natural. Então isso chama a atenção. Outro ponto que eu quero destacar aqui é o porquê que eu chamo de mover e não de avivamento ainda. Porque eu vou pegar 2 exemplos de avivamentos que aconteceram na história recente e não tão recente da igreja. O mais recente que a gente poderia falar é o avivamento da Rua Azusa. E ele é um avivamento fantástico no sentido de ser... Claro, houve outros movimentos antes, né? O Holiness, houve outros movimentos, mas o Azusa é emblemático na questão da história do pentecostalismo, também na questão do próprio envio de missionários, e aqui é o ponto que eu quero trazer para vocês, porque um avivamento ele é precedido por um arrependimento. Não há possibilidade de avivarmos sem nos arrependermos. Isso tem que ficar muito claro. Nenhum avivamento, os próprios avivamentos que nós vamos ver, um grande exemplo é o que acontece com os ninivitas. Um arrependimento tal
a ponto de mudar uma sentença divina que estava sobre eles. Então, um avivamento ele é precedido de arrependimento. Isso é premissa. Você precisa entender que para que um avivamento venha, há necessidade de arrependimento. E também eu vejo que há uma necessidade de uma fome pela presença, um desejo pelo desfrutar da presença de Deus. E aí, de novo, eu toco no assunto. Sem bandas famosas, sem pregadores internacionais, sem nenhuma programação, sem nenhum protocolo, o simples fato de um povo estar reunido, adorando e buscando a presença de Deus. E aí vamos um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais longe na história, que tem um famoso avivamento dos irmãos morávios, que eu sou apaixonado pelo avivamento dos irmãos morávios, que eles entraram num relógio de oração que durou mais de 100 anos. E também uma característica fantástica, que foi o período da história da igreja que mais se enviou missionários para o campo missionário. Nos conta a história que os irmãos morávios se vendiam como escravos para que pudesse alcançar povos e cidadelas e vilarejos a fim de proclamar o evangelho. O primeiro livro que eu li esse ano chama-se A Arte Perdida da Intercessão. E James Goll ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre o restaurar da chama da intercessão. E ele conta com detalhes porque ele esteve lá em Herrhunt, que foi a cidade onde aconteceu o avivamento morávio, e ele vai contar o seguinte, tem um parágrafo que me chama muita atenção. Olha só. O grupo de cristãos que se ajuntou em Herrhunt para buscar seus sonhos de liberdade religiosa se encontrava em estado muito semelhante ao de muitos cristãos de hoje. Eles tinham históricos religiosos muito diversos. Durante os 5 primeiros anos de existência comunitária, após a comunidade ser fundada em 1722, eles passaram por contendas, dissensões e discórdias. Não eram melhores nem piores do que eu e você, mas eles assumiram um compromisso com Jesus e com a oração, o que os transformou para sempre. E aí, o resto é história, né? Um avivamento que durou, um relógio de oração que durou aproximadamente 102 anos, e o envio de milhares de missionários para todos os cantos do mundo. Então esse foi o avivamento dos irmãos morávios aí na comunidade de Herrhunt, em 1722, capitaneado aí por Conde Zinzendorf. Mas voltando para Asbury, tem algo bem interessante que eu estava lendo, e é interessante porque já aconteceu um avivamento nessa faculdade, em 1970. Olha só, em 3 de fevereiro de 1970, um avivamento do tipo maratona irrompeu num culto regular de capela na faculdade de Asbury, em Wilmore, Kentucky. Deus iniciou um despertamento que se espalhou entre igrejas, cidades e outras escolas. Apesar de ter iniciado lá, não foi um avivamento metodista, não foi um avivamento batista, foi um avivamento de Deus. Ele iniciou e ele o sustentou. A faculdade de Asbury é uma pequena escola superior de artes localizada no sul de Lexington, em Kentucky. É uma faculdade particular interdenominacional com serviços de capelas obrigatórios às terças, quintas e sábados. Estes cultos basicamente consistiam em algumas canções, uma oração e um sermão. Só que no dia 13 de fevereiro, numa terça-feira de 1970, os estudantes compareceram para algo que seria mais um serviço regular de capelania. O deão da academia estava escalado para pregar naquele dia, mas ele anunciou que sentiu que Deus o estava orientando a não pregar. Disse que Deus estava tocando no seu coração para dar oportunidade para os estudantes testemunharem de Cristo. Esse tipo de reunião não era novidade para os estudantes de Asbury. Enquanto o deão Reynolds esperava, alguns estudantes se levantaram e testemunharam de Cristo. Por uns 20 minutos, aquela reunião foi comum. Cada pessoa que testemunhou de Cristo contou algo que Deus fizera
por ela no passado, mas nenhuma experiência recente foi compartilhada. Quando a reunião estava pela metade, Deus entrou para participar. Um garoto se levantou e anunciou Jesus Cristo como seu novo Senhor e Salvador. Ninguém esperava que esse garoto fosse dar um testemunho. Ele era conhecido por muitas coisas, menos por sua vida espiritual, pois por várias vezes quase foi expulso da escola. Ele saltou sobre os seus pés e disse que até 3 noites atrás não sabia por que havia ido para aquela escola, quando então encontrou alguns garotos em seu quarto, falando a respeito de religião, Deus e Jesus. Pela primeira vez, Jesus falou ao seu coração e ele o convidou a entrar em sua vida. Ele continuou a testemunhar sobre quão gloriosos haviam sido os últimos 3 dias de sua vida. Assim que o nome de Jesus foi glorificado, Deus simplesmente entrou na reunião. E aí o resto é história e vai dar origem a um movimento chamado Jesus Movement e foi o famoso avivamento que se alastrou por cidades, escolas e outras igrejas. Não quero avaliar, porque os vídeos que chegam e os relatos que chegam parece ser um movimento genuíno, principalmente por essas questões que eu acabei de dizer, né? Que não foi programado, há diversas denominações, há várias pessoas de outras cidades e até estados se dirigindo para lá. Parece que é um mover de Deus e esse mover pode se tornar, sim, um avivamento a partir do momento em que um avivamento impacta a sociedade, impacta a comunidade, ele traz mudança de caráter, ele se torna necessário para a cidade e modifica aspectos sociais e principalmente espirituais da cidade. Isso é o que um avivamento faz. Então, muitos moveres por aí ficaram apenas no mover, mas moveres podem virar avivamentos. E é o que eu espero que seja esse mover que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que haja realmente um avivamento. Eu tenho falado desde o ano passado, para pessoas mais íntimas, que a situação que nós estamos vivendo hoje aconteceria e que a igreja passaria por um momento de perseguição e que haveria um grande avivamento, um grande despertar. Foi o que Deus colocou no meu coração. Pode ser que se concretize agora, pode ser que se concretize daqui a um tempo, não sei. Mas creio e espero um grande avivamento. Mas avivamento não existe uma capital do avivamento, não existe a igreja do avivamento, como muitos gostam de fazer, né? O meio neopentecostal gosta de arrogar para si. Aqui nós somos a capital do avivamento. Eu conheço gente que diz isso. Conheço gente que diz, é da nossa igreja que vai surgir o avivamento mundial. E nós notamos que essas coisas são espontâneas, não são programadas. Isso que é o bonito. Agora, qual é o problema de Asbury? Que é a chamada desse vídeo. Para Asbury, nenhum. O problema é para nós. Por quê? Primeiro ponto, haverá aqueles que serão céticos a ponto de classificar esse mover como aqueles moveres, né? A unção do riso e outras coisas que aconteceram por aí, que na verdade começaram talvez até de forma bonita, mas descambaram para os interesses econômicos de quem estava participando. Haverá também, do outro lado, aqueles que tentarão copiar. E, de novo, é um mover, não é programado. Então, se alguém for tocado por este mover, simplesmente faça buscando a Deus genuinamente, se arrependendo dos seus pecados e tendo desejo de desfrutar da presença de Deus. O resto, o Senhor se encarrega. Eu recebi aqui um rapaz que congrega comigo, dizendo o seguinte, olha só. Onde é que está aqui? Experimentamos algo parecido em Porto Velho. Após 2 anos ininterruptos de oração às manhãs e noites, o Felipe Coelho, tá? Ele diz o seguinte, não tínhamos maior prazer do que orar todos os dias, louvar todos os dias, evangelizar todos os dias, visitar os enfermos todos os dias. Ele coloca, Jesus, perdoa-nos por não te darmos a glória devida. E sabe o que era mais louco? Ele finaliza.
as demais coisas nos eram acrescentadas. Então não copie, simplesmente busque, simplesmente deseje, simplesmente anseie pela presença de Deus. E encerro dizendo que o maior problema hoje das nossas igrejas é justamente este. Pagamos ingresso, eu não, mas eu estou aqui como expressão de linguagem. Pagamos ingresso para ouvir pregadores coaches, pregadores motivacionais, pregadores que vão mudar o seu destino, pregadores que são best-sellers. Pagamos ingresso para escutar bandas maravilhosas com suas performances, mas esquecemos o essencial. E James Goll vai dizer o seguinte, que a oração é a espinha dorsal da igreja. Ele diz isso logo na introdução, eu já acho aqui e vou me encaminhar. A oração é a espinha dorsal da igreja. Deus restaura nossa genética espiritual enquanto permanecemos em oração. A palavra nova é: ore em comunidade. Nos domínios do Espírito, a oração é o ponto em que tudo começa e termina. Meu desejo é que o nosso culto de oração aqui, que agora está na quinta-feira, seja mais frequentado que o culto de domingo. Porque nós precisamos orar. Precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos desfrutar da presença dele. E encerro te incentivando a buscar mais, a orar mais, a estar mais na presença do Senhor, ter mais tempo de qualidade com Ele, a fazer mais do que você está fazendo. Está lendo, está orando, está jejuando, faça mais, busque mais, anseie mais. E uma comunidade que faz isso é uma comunidade que certamente vai experimentar um avivamento. John Wesley dizia: Deus, ó Deus, me dá 100 homens que não temam nada a não ser a ti, estou parafraseando aqui, e a possibilidade de pecar, que eu incendiarei o mundo, eu modificarei o mundo. Então nós precisamos realmente de moveres e de avivamentos. Mas isso vai acontecer quando nós nos desprendermos de todo esse luxo e lixo que virou os nossos cultos performáticos, estereotipados e cheios de pirotecnias, para uma busca sincera, um coração sincero, um quebrantamento sincero. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado, né, o Senhor não despreza. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Está lá em Salmos 51, verso de número 17. Né? E eu encerro deixando um outro texto aqui, maravilhoso, que está em Abacuque. Né? Abacuque, no capítulo... deixa eu achar aqui... Capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que você, na sua comunidade, na sua célula, no seu grupo de convívio, na sua igreja, você seja incendiado, você seja cheio de Espírito Santo. E que a obra do Senhor possa ser avivada, para que o nome de Jesus possa ser conhecido, para que a tua igreja, o teu grupo de convívio, a tua célula, o teu pequeno grupo seja relevante e que nós venhamos a impactar essa sociedade, esta nação, com a poderosa mensagem do Evangelho, a única verdade. Nós somos guardiões, proclamadores, representantes da verdade, né? E nós precisamos proclamá-la a todas as pessoas que caminham a passos largos para o inferno sem Deus. Então que o Senhor avive, clame por esta nação, clame pelas igrejas brasileiras, que haja arrependimento, que haja contrição, que haja confissão de pecados, que haja avivamento para a glória de Jesus. Deus abençoe, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, copie o link, jogue nos seus canais aí, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e vamos espalhar a poderosa palavra do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.